Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui com você para nós iniciarmos uma bateria especial de 15 questões da banca VUNESP sobre fundamentos da lógica para fazer com que você consiga alcançar a sua vaga no serviço público. Vamos agora dar início a essa preparação especial com essas 15 questões, começando a correção pela primeira. Vem comigo! Primeira questão diz: a proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor verdade, verdadeiro ou falso. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Temos aí ao todo 5 alternativas. E, na verdade, essa primeira questão, o conceito que versa é sobre proposição. Primeiro, quando nós falamos em proposição, definição é: proposição é uma sentença declarativa que você consegue realizar um julgamento. Ou ela será verdadeira ou ela será falsa, mas nunca ambos. E aí existe um caso muito importante de que nunca serão consideradas proposições. E aí nós falamos em sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças sem verbo e sentenças abertas. Então vou escrever aqui para não esquecer: não são proposições. Sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças sem verbo e sentenças abertas. Pronto. É exatamente o grande conceito para essa primeira questão. Porque na letra A ele diz: a sentença interrogativa choveu no dia do jogo de basquete? E ele ainda tem a coragem de dizer que é falsa. Mas perceba, sentença interrogativa não é considerada uma proposição. Então, esquece, porque não é a letra A. Na letra B ele fala: a sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário. Ele diz que isso é verdadeiro. Mas perceba que isso é uma sentença exclamativa. Sentença exclamativa não é considerada proposição. Então, esquece a letra B. E a mesma coisa acontece na letra D, quando ele diz a sequência exclamativa: quero comprar um bom carro. Ele diz que é falsa, só que sentença exclamativa não é proposição. Na letra E ele fala: a sentença interrogativa, Florianópolis é a capital do Pará. Ele fala que é verdadeira, mas perceba que sentença interrogativa não é proposição. Logo, por eliminação, facilmente diríamos que o gabarito é a letra C. Porque a letra C ele fala que isso é uma sentença declarativa, que é o conceito da definição de proposição, e é aí que você consegue julgar, dizendo: o Brasil é um Estado soberano. Só conseguimos julgar porque estamos falando do Brasil. Porque se ele colocasse aquele país é um Estado soberano, não conseguiríamos realizar um julgamento. Lembrando que só julgo aquilo que se define. Se eu deixo em aberto, é algo em aberto, incompleto, e eu não conseguiria julgar. Mas aqui ele falou que quem é um Estado soberano é o Brasil. Então, a sentença declarativa, que seria possível realizar um julgamento, portanto, o conceito é de proposição. Número 1, gabarito, letra C. Tudo bem? Continuando. Questão número 2. Acompanha comigo aí o enunciado da número 2. A número 2 diz: segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do sistema solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira,
E a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso da oração. Vamos lá. Essa questão é interessante, que a princípio fala sobre a lógica aristotélica, fala sobre conceito de proposição, que toda proposição pode assumir um valor verdade. Ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Mas aqui ele começa a falar assim, ó: assim sendo a oração, porque tem algumas bancas, assim como alguns teóricos, que entendem que toda proposição representa uma oração. Que tipo de oração? Oração que tenha um sujeito e que tenha predicado. Sujeito precisa ser definido para que eu consiga realizar um julgamento. Então, muitas vezes vocês vão encontrar em questões de fundamentos da lógica, ao invés da definição de que proposição é uma sentença declarativa, entender que proposição é uma oração. E ele começa a falar sobre oração que naquele caso primeiro foi verdadeiro, que a Terra é um planeta do sistema solar, e depois ele fala que é falso, o Sol gira em torno da Terra. Aí ele fala: mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas. Ou seja, qual é o momento em que eu não consigo atribuir valor a uma proposição? E aí você vai pegar pelaquela estratégia, a estratégia que nós desenvolvemos na número 1, de casos que não são considerados proposições. Vale lembrar que os casos que não se consideram proposições são sentenças exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças sem verbo e sentenças abertas. Ou seja, na letra A, o trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz pão. Perceba que isso é uma sentença declarativa, eu estou realizando aqui uma afirmação e eu conseguiria julgar porque eu estou falando do trigo. Logo, a letra A é uma oração que eu conseguiria julgar, logo uma proposição. Letra B, metais são elementos que não transmitem eletricidade. É uma declaração novamente, agora eu estou falando de metais, e por definir que eu estou falando de metais, eu conseguiria realizar um julgamento. Então também representa uma oração que é uma proposição. Na letra C eu estou dizendo: rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Perceba que esse verbo rogai, ele se encontra no imperativo. E sentenças imperativas não são consideradas proposições. Logo, não dá para saber se é verdadeira e falsa, porque sentenças imperativas não são possíveis de serem valoradas. Então já sabemos que o gabarito é a letra C. Até porque na letra D ele coloca: o continente euroasiático é o maior continente do planeta. Também é uma oração que representa uma proposição, porque temos aqui uma declaração possível de ser julgada, porque estamos falando do continente euroasiático. E a letra E também teríamos uma declaração dizendo que ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos, e isso é possível de julgar porque estamos falando de ursos polares. Então, só a letra C que foge dessa regrinha de conceitos de proposição. Não dá para valorar sentenças imperativas. Sentenças imperativas não são consideradas proposições. Número 2, gabarito, letra C. Perfeito? Vamos agora para a questão número 3. Acompanhe comigo o nosso enunciado. Já está aí na tela. Já pode fazer a sua leitura. Daqui a pouquinho eu inicio para desenvolver com vocês mais uma questão. Número 3. Para a questão foi adotada a seguinte notação.
o Vzinho significando disjunção, acento circunflexo significando conjunção, a cantoneira, o transposto, significando negação, o V maiúsculo significando verdadeiro e o F maiúsculo significando falso. Letra P minúscula significando um exemplo de proposição e a letra Q minúscula significando um exemplo de proposição. Considerando os valores de verdade atribuídos a cada proposição, assinale a alternativa correta. Aí ele define que P é verdadeiro e que Q é falso. E temos que encontrar a resposta correta. Letra A, ele afirma que a conjunção envolvendo P e Q tem o resultado verdadeiro. Vamos lá. O valor de P é verdadeiro. Vou fazer a conjunção com o valor de Q que é falso. A gente já sabe que a conjunção só será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. O que não está acontecendo ali. Portanto, essa conjunção ela é falsa. Porque a conjunção, para ser verdadeira, as duas proposições deveriam ser verdadeiras. Esse é o comportamento da sua conjunção dentro da lógica proposicional. A letra B, ele fala, então letra A, ó, não é a sua resposta. Letra B, ele fala que a negação de Q é falsa. Pessoal, se Q tem valor falso, a negação de Q é o oposto. O oposto de falso é verdadeiro. Então, esquece a sua letra B. A negação de Q não é falsa. A negação de Q é verdadeira. Letra C. Letra C, ele fala que Q é verdadeiro. Já está vendo aqui que Q, segundo a própria banca, é falso. Então, esquece a letra C. Letra D, ele fala que não P é verdadeira. Vamos lá. Se a proposição P é verdadeira, a negação de P, que é o oposto, será falso. E ele diz que não P é verdadeiro. Então, esquece a letra D. O teu gabarito é a letra E, porque ele fala que a disjunção envolvendo P e envolvendo Q tem um resultado verdadeiro. Qual é o valor de P? Verdadeiro. Lembrando que estamos resolvendo aqui uma disjunção. O valor de Q é falso. Lembrando também que o comportamento da disjunção é assim, ó. A disjunção só será falsa quando as duas forem falsas. As duas são falsas? Não. Então essa disjunção ela é verdadeira. Realmente o gabarito é a letra E. Então lembrando aqui, comportamento da disjunção. A disjunção só vai ser falsa quando as duas proposições também forem falsas. Isso não aconteceu, então a disjunção ficou verdadeira. Letra E é a nossa resposta. Tranquila essa, né? Vocês vão perceber que fundamentos da lógica para a banca VUNESP realmente é questão de fundamento mesmo, ideias básicas, mas que em alguns momentos podem acabar causando certos equívocos. Mas na maioria, questões bem tranquilas, tá? Próxima questão, questão número 4. Vamos à leitura. A implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um importante papel nas inferências em geral. Esta relação é adequadamente descrita por meio da expressão. Vamos lá. O próprio enunciado está dizendo aí para gente que implicação é um tipo de relação condicional. Se eu falo em condicional, eu falo no conectivo se, então. Ou seja, esta relação é adequadamente descrita por meio da expressão, letra A, isto ou aquilo. Esse ou representa disjunção. Letra B,
isto e aquilo. Esse e representa conjunção. Letra C, não isto ou não aquilo. Esse ou representa disjunção. Letra D, se isto, então aquilo. Se, então, temos uma condicional, ou seja, uma relação que envolve conceito de implicação. Exatamente o que o teu enunciado busca. Então, número 4, letra D. Porque a letra E, novamente ele coloca o conectivo E aqui. Novamente, isso aqui seria uma conjunção. Tranquilo, né? Número 4, super veloz. Letra D de dado é o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 5. Olho na tela, vamos iniciar a nossa análise. Número 5 diz assim: sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção inclusiva, conjunção e implicação material, assinale a alternativa correta. Então, o escopo dessa número 5 é falar sobre o conectivo ou, que é a disjunção, falar sobre o conectivo e, que é a conjunção, e com a implicação material, que é o se, então, que é a ideia da condicional. Letra A ele coloca, lembrando que nós estamos pedindo aqui, ó, para encontrar a alternativa correta. Letra A. As conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. A letra A está errada. Por quê? Se ele está citando as conjunções, a conjunção ela só será verdadeira quando as duas proposições também forem verdadeiras. Então, existem 3 possibilidades da conjunção ser falsa. A conjunção será falsa quando for VF, quando for FV ou quando for FF. Até porque ela só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então, todas as outras possíveis combinações, a conjunção ela é falsa. E a letra A ele fala que a conjunção só é falsa quando ambos os conjuntos são falsos. Na verdade, existiriam outros 2 casos de falsidade da sua conjunção. Número letra A, então, não é o seu gabarito. Letra B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Ou seja, não existe uma condicional falsa, ou seja, com resultado falso, que tenha antecedente verdadeiro. Vamos entender o seguinte: toda condicional, vou colocar uma aqui representada simbolicamente, ela é formada por tudo aquilo que vem antes do então, que a gente chama de antecedente, e o que vem após o então, que nós chamamos de consequente. Aí ele fala que não existe condicional que tenha resultado falso, tendo antecedente verdadeiro. Vocês já sabem o quê? Que o antecedente da condicional, quando é verdadeiro, e quando eu quero que uma condicional seja falsa, se eu quero que ela seja falsa, vai aparecer a Vera Fischer, ou seja, antecedente verdadeiro e consequente falso. Aparecendo Vera Fischer, a minha condicional ela fica falsa. Ele fala que não tem como uma condicional ser falsa com antecedente verdadeiro. Tem, e é isso mesmo que vai acontecer. A condicional só vai ser falsa se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Porque se isso não acontece, a condicional ela fica verdadeira. Então, não é a tua letra A, não é a sua letra B a resposta correta. Vamos agora para a letra C. Na letra C ele diz: as disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Está errado. Na verdade, as disjunções são falsas quando
todos os disjuntos é falso. Ou seja, a disjunção ela só é falsa quando as duas proposições envolvidas também são falsas. Se isso não acontecer, a sua disjunção será verdadeira. 3 casos que ela pode ser verdadeira. Quais são? VV, FV, VF. Porque a disjunção só será falsa quando os dois disjuntos forem falsos. E aqui ele colocou quando algum dos disjuntos é falso. Está errado, porque quando algum dos disjuntos é falso, a disjunção ela é verdadeira. Não é a tua letra C. Vamos agora à análise da letra D. A letra D ele diz: só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Está errado. Existem 3 casos que as implicações são verdadeiras. Lembrando que a condicional ela só é falsa quando aparece a Vera Fischer. Condicional é a mesma coisa que implicação, tá? Entenda implicação como condicional. E não há apenas um caso para que ela seja verdadeira. Existem 3 casos. Ela será verdadeira quando não der Vera Fischer. Então, as 3 possibilidades são VV, FV, FF. 3 possibilidades de ser verdadeira. Logo, o nosso gabarito é a letra E. A letra E ele diz que as implicações, ou seja, falou em implicações, falou em condicionais. As condicionais são verdadeiras quando o antecedente é falso. Perfeito. Inclusive, isso cai toda hora em prova. Toda condicional que começa com falso, eu já sei que ela será verdadeira, porque ela só seria falsa se começasse com V e terminasse com F. Então, isso é importante. Eu vou escrever aqui para você, ó. Toda condicional que começa com falso, vírgula, será verdadeira, independente do valor da proposição seguinte. Ou seja, se eu tenho uma condicional aqui e a banca cita que o antecedente é falso, eu já posso parar e falar que essa condicional ela é verdadeira. Ah, professor, mas eu não sei o valor de quê? Não importa. Toda condicional que começa com falso, eu sei que ela será verdadeira. Porque ela só seria falsa se aparecesse Vera Fischer. Não tem como a Vera Fischer aparecer. Logo, não tem como ela ser falsa, logo ela será verdadeira. Condicional que começa com falso, ela é verdadeira. Logo, gabarito, letra E. Toda hora isso cai em prova e a VUNESP também cobrou. Próxima questão. Questão número 6. Vou apagar aqui primeiro. Vamos lá. A questão número 6 é uma questão só de conceito, bem tranquila. A banca diz: os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal, utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, de negação e de implicação, respectivamente. Ou seja, exemplo de conjunção, temos ali P e Q. Exemplo de negação, não P. Exemplo de implicação,
P, então Q. É só encontrar isso e ser feliz. Letra A, esquece porque ele já começa falando de negação e a banca pede respectivamente, respeitando a ordem. Na letra B ele coloca P e Q, ou seja, conjunção, não P, ou seja, negação, P então Q, ou seja, implicação. Logo, já sabemos que o gabarito é letra B. Molinho, né? Rapidinho a banca dançou. Próxima questão. Questão número 7. A número 6, então, foi uma questão só de representação simbólica, né? Super tranquila. Vamos à análise agora da 7. As proposições. Nenhum relógio é inteiramente preciso. Alguns cisnes são brancos. E todos os seres vivos são mortais. São correta e respectivamente. Aí ele fala, letra A, universal negativa, particular afirmativa. Então ele está falando aqui de quantificadores. Vamos relembrar? Quando nós falamos em quantificadores, existem quantificadores universais e quantificadores particulares, também chamados de quantificadores existenciais. Universais podem ser universais positivos ou universais negativos. Vou botar positivo e negativo. Particulares, eu também posso ter positivo ou negativo. Qual é a ideia? Universal positivo, ele vai falar que tudo é, ou vai falar que todos são. Universal negativo, ele vai falar nenhum é. Particular positivo, ele vai usar apenas o PEA. E se for particular negativo, ele vai usar o PEA, mas não. Mas, professor, o que é esse tal de PEA? O tal do PEA você já sabe, mas eu vou relembrar aqui porque eu sou gente boa. Ó. O P do PEA é o pelo menos um. O E do PEA é o existe ou existe pelo menos um. O A do PEA é o algum ou ao menos um. O H do PEA é o a do verbo haver, o sentido de existir, ou a pelo menos um. Então, se for particular positivo, é só o quantificador que ele vai usar, e se for particular negativo, é um dos quantificadores mais a expressão não, para caracterizar particular negativo. Vamos lá. A primeira que ele coloca, porque ele pede a resposta respectivamente, a primeira que ele coloca é nenhum relógio é inteiramente preciso. A banca utilizou a expressão nenhum é. Opa, nenhum é está aqui, logo isso é universal negativo. Esquece a letra C, a letra D, a letra E. Porque aqui você tem universal negativo e aqui você também tem universal negativo. A próxima que a banca coloca é alguns cisnes são brancos. Opa! Alguns são. Ele utilizou um quantificador que é o algum do PEA, mas ele não colocou o não. Ou seja, isso é particular positivo. Se é particular positivo, ou seja, particular afirmativo, porque entenda positivo como afirmativo.
Se é particular afirmativo, não é mais a letra A, porque a letra A ele estava falando que o particular era negativo. Não é, é afirmativo. Já sabemos que a letra B é o nosso gabarito. Até porque na letra C você tem todos são, que era a nossa próxima resposta, nossa próxima análise. Todos são, todos são tá aqui, universal positivo, também chamado de afirmativo. Então, universal afirmativo, que é exatamente o que consta aqui, portanto, o gabarito é a letra B. Beleza. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, uma interrupção, e na volta viremos com o restante das questões para resolvermos, tirarmos qualquer tipo de dúvida para fazer você conseguir alcançar a sua vaga. Fique ligado, daqui a pouco eu estou de volta.